Gente, interessante estar recebendo hoje dois médicos e uma doula. Nós recebemos o Paulo Tuani Fasanelli, ele é pós-graduado em ginecologia e obstetrícia e mastologia oncológica. E ele também é mestrando em medicina na área de obstetrícia aqui na FAMERP, em Rio Preto. E estamos recebendo também a doutora Ana Paula Pina Borges. Ela também é médica pós-graduada em ginecologia e obstetrícia e em neurologia pela FAMERP, com formação em humanização em partos e formação de estudos antropológicos em saúde. E nós vamos falar sobre isso a respeito do parto humanizado, o que se trata e como que ele é realizado. E estamos recebendo também a Thalita Miranda. A Thalita, ela é doula e educadora perinatal, que nós também vamos querer saber o que é isso, né, Thalita? E ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp e também especialista em bioética em saúde pública. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês e depois nós vamos saber o que é doula especificamente. Mas eu quero agradecer a vinda de vocês e perguntar para você, Paulo, o que é parto humanizado? Eu acredito que essa ideia do parto humanizado começou quando os médicos assumiram a posição de detentores do poder sobre o parto e sobre as decisões que deveriam ser tomadas no decorrer de um trabalho de parto, e as pessoas começaram a julgar um poder que foi sempre da mulher. A mulher tinha o direito de escolher quando queria uma atitude ou outra, ela cuidava do seu parto assistida e amparada pela verdadeira expressão do obstrai, né, obstetrícia, que é estar ao lado de, e como agora um médico tem todo o poder. Então a humanização, para mim, ela vem daquela palavra do nosso querido professor Aurélio, que significa estar ao lado de, a alteridade, né? O professor Aurélio coloca a alteridade como a capacidade de se colocar no lugar do próximo. Então, a humanização vem disso, eu me colocar no lugar daquela pessoa e qual atitude eu espero daquele paciente e que eu gostaria que tivesse comigo mesmo. Então, é isso que é a humanização. E a gente transporta isso para o parto quando eu consigo informar as minhas pacientes sobre o que é um trabalho de parto, o que ela vai passar no decorrer do trabalho de parto, dou opções para ela e ela toma as rédeas e as decisões do que vai acontecer em todo o seu trabalho de parto. Então, a humanização não é um parto natural, não é uma cesárea, não é um parto normal. A humanização é a escolha, é o direito de escolha. Eu tenho escolha sobre a minha vida e eu quero que vocês respeitem minha escolha e estejam ao meu lado nas minhas decisões. Para mim é isso que é a humanização. Pelo que eu entendo, o parto humanizado não é simplesmente o parto em banheira, o parto de cócoras, alguma coisa. De maneira geral, ele é uma mudança de comportamento da parturiente e de quem assiste. Sim, sim. Tanto que o Paulo colocou como médico, porque hoje o parto pode ser feito, um parto normal, não só por um médico, assim pode ser feito também pela enfermeira obstétrica ou obstetriz, que são outras pessoas capacitadas, com formação em faculdades, competentes, que legalmente é possível fazer esse trabalho, né? Então, o que eu acho bem interessante isso é que não é só o trabalho ali no trabalho de parto, mas é toda uma construção de consciência, é uma mudança de paradigma em relação à espera do parto, ao parto e ao pós-parto. Eu acho que dentro desse contexto todo tem um respeito muito grande pela formação cultural, respeitar a formação cultural da pessoa, a formação espiritual que ela tem e aquilo que ela espera desse momento. Afinal, quem é dona do corpo, quem é dona daquela história que está acontecendo é a mulher. A mulher, não só a mulher, mas a família, né? Que quando a mulher está grávida, é toda uma família que está envolvida, os amigos, né? Então, eu vejo a humanização como essa capacidade de ver todo o contexto que a mulher está inserida, né? E tentar respeitar isso e fazer essa história da melhor forma possível, respeitando esses valores culturais, respeitando, é claro, com a base científica, médica, a possibilidade da mulher realizar esse parto e as escolhas que ela quer fazer. Claro que a gente tem que ter o respaldo médico. Olha, você tem hipertensão, você é diabética, então não pode isso, não pode aquilo. É o pré-natal. O pré-natal.
Começa desde o pré-natal, sim, da mesma maneira, claro. O pré-natal, eu acho que até mais, porque eu costumo dizer para meus pacientes, né, que o pré-natal é uma preparação física, psicológica e espiritual. Você vai entrar numa jornada para chegar num ponto, né? Que é o parto e o pós-parto, é o recebimento dessa criança. Então, esse trabalho já começa no pré-natal, né? Com informações, com a participação das doulas dentro da mídia. Hoje a paciente tem acesso a várias informações do que ela pode conseguir, que não pode, como que ela tem acesso ao que pode ocorrer e como ela quer que isso seja feito. E nós vamos ser os facilitadores para que isso aconteça de maneira segura, né? Então, é um trabalho que começa antes, durante o parto e depois do parto também, né? Então, tem todo esse acompanhamento, não só com a mãe, né? Mas, assim, eu e o Paulo fazemos questão do pai estar presente, de exercer essa paternidade, da mãe, né? Porque a mãe da gestante, geralmente, depois vai ser aquele suporte. Então, ela está participando desse pré-natal, entendendo o que é o parto, o que é o parto humanizado. Porque a gente percebe que a mulher participa muito mais das decisões do seu parto. Sim, ela não fica legada apenas ao médico. Empoderamento feminino. Isso. Quer dizer, é interessante isso. Empoderamento. De decisão. Sim. A partir da decisão. Depois eu vou fazer uma pergunta para você, Paulo, a respeito da decisão. Existe uma definição que parto humanizado é escolher, inclusive, a cirurgia. Não é? Sim. Então, é uma das coisas que eu quero saber. Thalita, eu estive olhando alguma coisa a respeito da doula, e a gente sabe que o parto humanizado é necessidade de ter a participação da doula, que pode ser até, inclusive, o próprio marido estar presente, não é? Doula significa acompanhante. E precisaria também, evidentemente, da obstetriz ou de uma enfermeira obstetra, que em muitos rincões do mundo aí são os obstetras que praticamente em Europa hoje se formam obstetras. Né? Tem um acompanhamento médico, evidentemente, mas hoje está muito ligado à obstetra. E aqui no Brasil, normalmente, o médico ginecologista é obstetra, o médico anestesista, não é? E também o médico pediatra, o neonatal, principalmente aquele que faz o nascimento. Você, como doula, define para mim o que é doula. A doula, ela acaba servindo como uma figura para essa mulher buscar as referências que ela mesma construiu em relação à maternidade. Então, assim, junto com a doula, que acaba sendo uma amiga, uma confidente, que presta esse apoio emocional, informacional, físico, sobre várias questões que muitas vezes os médicos não têm tempo no consultório de abordar de uma forma mais profunda. Que era outra dúvida que eu tinha, porque o parto humanizado muitas vezes demora. Sim. Né? E você não percebe que a mulher sofre mais durante essa espera, ou eu estou enganado? Não, eu acredito que uma mulher bem preparada, ela sabe que um trabalho de parto pode ser rápido, como pode demorar muito, e ela está preparada para todas as possibilidades. Ela aceita esse processo e quanto mais natural ela respeitar o ritmo que o corpo dela e o bebê estão imprimindo juntos, né? Onde ela tem uma equipe de apoio que está preocupada com a segurança fisiológica, principalmente dela, mas junto com a doula, que dá esse suporte emocional, que ajuda o companheiro ou o acompanhante que ela tiver de escolha, que não substitui o papel da doula, mas que complementa esse apoio, possa exercer de uma forma mais ativa o papel dele também. A doula acaba servindo muitas vezes como um lembrete do que aquela mulher gostaria, porque os médicos eles desenvolvem o plano de parto junto com a gestante ao longo do pré-natal, mas são tantas gestantes que muitas vezes aquela gostaria de algo específico no trabalho de parto dela. Então, eu estou acompanhando, eu sei cada detalhe do que ela gostaria, se tiver tudo bem. Então, assim, para uma gestante de baixo risco, ou mesmo que não esteja tudo bem, ela já sabe que para aquele caso dela, ela tem opções. E a gente vai reforçando isso. E independente do tempo que leva, eu já acompanhei, eu tive 2 partos. Um deles demorou 2 dias, né? E eu estava muito focada, porque meu bebê estava bem. Então eu estava colaborativa o tempo todo, eu estava gostando daquilo que eu estava sentindo. E é exatamente trabalhar isso na mulher, sabe? Ela querer, ela saber que o corpo dela é perfeito, que a natureza, ela tem uma força e que se a gente deixar fluir, as coisas acontecem. E se ela estiver flui muito melhor. E a doula, ela acaba exercendo esse papel de
trazer a mulher para o centro, lembrar que ela tem que respirar, ela tem que deixar a pelve solta e colaborar, né, para que o bebê ele vá descendo, o corpo vá se abrindo e não que ela enrijeça. E a dor, ela está muito associada à tensão e ao medo. E a gente acaba diminuindo a dor quando informa essa mulher de tudo que vai acontecer. Então não é misterioso o trabalho de parto. Ele acaba sendo esperado, ela já conhece, pelo menos na teoria ela já sabe como que funciona, o que pode sangrar, onde pode doer, o que o médico está esperando dela. Então ela já sabe, ela já se prepara emocionalmente, ela não tem medo. E ela não tendo medo, ela não contrai o corpo. E a dor, ela é menor, ela acaba sendo só um detalhe. E elas gostam, muitas querem sentir a contração. Nós, homens, que vemos aquela cena, não achamos que estão gostando, não. Né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Olá, estamos de volta com gente interessante, recebendo hoje o Dr. Paulo Tuani Fasanelli. Ele é médico obstetra, pós-graduado em ginecologia e obstetrícia, e nós estamos falando sobre parto humanizado. E a doutora Ana Paula Pina Borges, ela também é pós-graduada em ginecologia e obstetrícia e neurologista. O Paulo também ele é pós-graduado em mastologia oncológica, não é? Mastologia e endoscopia ginecológica. E endoscopia ginecológica. Fato novo, né? Que a gente não conhece, tudo era na base do colposcópio antigamente, né? E estamos também recebendo a Thalita Miranda, ela é doula, e a gente viu no último bloco que doula é acompanhante da parturiente, que humaniza todo esse parto. Doutora Ana Paula, nós sabemos das dificuldades que pode ser cercado de um parto. Se a mulher apresenta dilatação adequada ou não, e que esse parto é feito em casa. Quando isso se transforma em complicação cirúrgica, como que é feito isso? Partindo do pressuposto que o parto está sendo feito em casa, sim. Porque assim, o parto humanizado, né, o parto que a gente gosta de fazer, eu digo. Eu acho engraçado essa palavra humanizado, porque a gente está fazendo com humano, não né? É desumanizado, né? É que talvez a postura que hoje a gente vê fora desse contexto é desumana, né? Mas o parto todos são de humanos. Ele pode ser feito dentro do hospital e na maioria eu e o Paulo trabalhamos basicamente com o hospital, sim. Justamente por esse receio de fazer um parto em casa e de repente se precisa então, aquelas imagens que a gente vê do parto em banheiras e tal, isso não é feito no hospital? É feito no hospital. Também em banheiras, acomodação? Sim. De água térmica? Água térmica, sim. A gente leva a estrutura A gente leva a estrutura para dentro do hospital, Entendi. né? Aquele hospital que permita que isso seja feito, né? Que também é uma dificuldade para a realidade de São José do Rio Preto, que acaba sendo a cidade de maior índice de cesárea do Brasil. E como o Brasil é o maior índice de cesárea do mundo, eu digo que Rio Preto
acaba sendo o maior índice de cesárea do do mundo. mundo. Né? Então, é que o que se vincula muito na mídia, às vezes é o parto que ocorre em casa, mas o parto humanizado não é sine qua non que ocorra na casa. Ele Pode ser feito no hospital. Com certeza. Com toda a estrutura. Com toda a todo estrutura, para caso, que eu acho muito legal que o Dr. Jorge Rezende diz, que é um obstetra, um dos nossos grandes papas do Brasil em obstetrícia do Rio de Janeiro, a obstetrícia não é uma ciência de prognósticos, né? Não tem prognóstico, são diagnósticos sucessivos ao longo do pré-natal e do trabalho de parto. Por conta disso, recomenda-se que seja preferível que ele seja feito, comece na casa, porque tem aquele período que a mulher começa a contração e vai evoluindo até o trabalho de parto ativo. Isso seria o quê? Uns Isso. 30 dias? Não, pode ser geralmente 3 dias, mas pode isso durar já uma bem semana. perinatal, Isso, já. perto de nascer, né? A gente começa o trabalho de parto, quando começam as contrações dolorosas, do período que começam as contrações até entrar em trabalho de parto ativo, pode demorar 3 dias ou até um pouco mais. E muitas mulheres acham que isso já é o trabalho de parto. Não, o trabalho de parto, a gente tem um marco bem colocado, 4 centímetros de dilatação, com mais de 4 contrações em 10 minutos. Então, até chegar a esse ponto, e desse ponto evoluir até estar mais próximo do período expulsivo, nós preferimos que isso ocorra dentro da casa. Por quê? Porque a mulher, dentro do seu contexto, dentro da sua casa, ela vai ficar mais à vontade. Está ali com a família, com a irmã, com a mãe, com o cachorrinho. Isso quer dizer, se houve um pré-natal tranquilo. Tranquilo, baixo risco. Sem diabetes, sem hipertensão. Estamos falando de baixo risco. Né? Então, aí temos essa liberdade de estar fazendo, até chegar no trabalho de parto em si e próximo ao período possível, está fazendo em casa. Mas aí chega um certo momento que levamos para o hospital para dar a luz dentro do hospital. Há mulheres que preferem que isso seja feito em casa. Então, para esse caso de mulheres, a minha forma de trabalhar, eu deixo bem claro, bem protocolado, bem escrito em contrato, de que ela é ciente dos riscos e que ela assume, junto comigo, essa situação. Porque é uma escolha dela. É uma escolha dela. E ela tem esse direito. Pelo consenso do Ministério da Saúde de 2016, agora começo do ano, nós, enquanto obstetras, nós não contraindicamos o parto. Então, quando a paciente chega, o parto domiciliar, chega com a ideia de parto domiciliar, a gente tem que também apoiá-la, dar as condições. O que eu faço... Basicamente instruir, né? Sim. E o que eu faço com algumas pacientes, eu tenho colegas obstetras, obstetrizes, enfermeiras obstetras, que trabalham com parto domiciliar, trabalham com muita competência com o parto domiciliar, e eu falo que nós acabamos oferecendo um backup. Precisou de alguma coisa, vão até o hospital e a gente vai dar assistência. E como elas são capacitadas para isso, elas percebem ou fazem esses diagnósticos que a doutora Ana Paula colocou agora mesmo, durante o trabalho de parto, de forma muito precoce. Então, nós conseguimos dar uma assistência equilibrada e com qualidade nesses backups, quando elas precisam do nosso trabalho, indo para o hospital. Elas chegam, a gente assiste, discute o caso ali naquele ponto, fazemos também o nosso diagnóstico e damos a conduta, sempre discutindo com a paciente, desde que tenhamos tempo para isso. Nós estamos aqui a partir de agora, nós temos esse caminho, esse. Qual você quer? E eu estou aqui do seu lado para te oferecer segurança para que você percorra esses caminhos. É isso. A não ser que seja um caso de emergência mesmo, que a gente tem que falar, agora precisamos fazer isso, porque está em risco e... Eu vejo pelas nossos ancestrais, né? Nossas mães, nossos avós, chegavam a ter 17 filhos em casa, né? Uma prole muito grande e a mulher continuava praticamente inteira, sem ter tido necessidade de uma intervenção cirúrgica, muitas vezes até em local que não tem disponibilidade de hospitalização. Mas aqui tem uma definição de Edna Barreto, ela é professora do Instituto de Ciência e Educação da USP, e ela é militante do movimento pela humanização do parto e nascimento. E ela afirma, o melhor parto, o mais aconselhável, é aquele que a mulher escolhe, e que ela pode fazer escolha e ser respeitada e estar bem informada. E inclusive a cesárea, né? Então ela tem que ser respeitada. E isso, humanização, seria ela escolher até a própria cesárea. Às vezes pelo sofrimento, pelo medo do sofrimento, pelo tempo que isso pode levar
Porque o que eu estou entendendo, a doula ela entra em ação no momento que a mulher passa a ter a primeira contração. Na realidade, ela já acompanha o pré-natal como um todo. Junto conosco. Não, eu concordo, mas Começa a dor liga pra frente. exatamente, a partir da primeira contração. Às vezes até antes. Até antes. Elas me ligam na madrugada com o cara e falam, olha, tá saindo um pouquinho do meu tampão. Eu comecei a sentir uma pressão diferente, eu acho que o bebê encaixou mais. Coisas antes da primeira contração, muitas vezes, ou as contrações de treinamento, eu percebo que tá ficando duro, mas ainda não tá doendo, mas eu percebo que já em 1 hora eu já tive 3. E elas começam a perceber que isso vai ganhando um ritmo, e aí eu vou até elas, e elas já me conhecem, porque esse trabalho começa muito antes. Tem meninas que me procuram antes de engravidar, para se preparar para a concepção e tudo que cada mês da gestação traz de novidade, traz de mudança, de evolução. E é tanta informação que 9 meses é pouco. Para toda a evolução. É muito pouco. Você entendeu o quanto o parto ele envolve o social, o simbólico, o físico. O que eu entendo é que às vezes o parto humanizado, pelo que eu tenho visto, o pai é que vai lá, põe o clipe e corta o cordão umbilical. Muitos escolhem. Esses pais não dão mais trabalho do que a mulher, não? Desmaiam. Eles também se preparam. Eles também se preparam. Eles acompanham o pré-natal, que foi o que a doutora Ana Paula falou. A gente faz reuniões mensais, doutor, em que nós chamamos o pai e quem estiver envolvido, né? A mãe, a sogra, para desmistificar isso tudo e já preparar. Então o cara não chega lá de paraquedas, justamente porque a gente não quer esse trabalhinho, né? Entendeu? Interessante. Nós vamos depois saber de custo disso, se isso aumenta, é muito diferente, o que difere do parto normal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos 1 minutinho. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos de volta com gente interessante recebendo hoje o Dr. Paulo Tuani Fasanelli. Ele é pós-graduado, ele é médico obstetra e ginecologista. E além de mastologista oncológico, ele também faz endoscopia ginecológica. Também a doutora Ana Paula Pina Borges, ela também é pós-graduada, ela é médica obstetra e ginecologista. E ela já voltada para a área de neurologia. Nós estamos falando de parto humanizado e recebendo também a doula Thalita Miranda, que é o acompanhante do momento mais bonito da Caixa de Pandora. Paulo, nós estávamos comentando no último bloco a respeito da opção por cesárea e a opção pelo parto humanizado. A cesárea pode ser um parto humanizado, por uma definição pura. Mas o que muda de um parto humanizado para uma cesárea? Quando começamos nossa conversa, a Ana Paula falou muito, a doutora Ana Paula, sobre respeitar inclusive as culturas das pacientes, né? Nós vivemos hoje num país, como já foi colocado, primeiro lugar do mundo em cesárea. Então a nossa cultura é uma cultura cesarista, digamos assim. E para a gente mudar isso demora um tempo. Então nós temos também que respeitar as pacientes que chegam e que desejam a cesárea. Elas aprenderam que vão nascer, crescer, arrumar um namoradinho, casar, ter o filho e vão ter a cesárea dela. São filhas de cesárea. É uma concepção concebida para a social. Então, quando elas chegam para a gente, a nossa função enquanto médicos é orientar riscos e benefícios,
colocando para ela, expondo acima do medo delas do parto normal, que existem os benefícios e ela vai tomar a escolha dela. Se a escolha for cesárea, a gente respeita essa cesárea. E como eu disse para você no intervalo, nós vamos fazer ali o advogado do bebê, porque elas estão acostumadas a fazer a cesárea no momento e não querem sentir dor de forma alguma. Então, agora há pouco nós vimos do CFM essa colocação de que o parto deve ser marcado, agendado quando baixo risco e nenhuma outra intercorrência a partir de 39 semanas, porque a gente sabe que tem os melhores prognósticos pro bebê. Então nós fazemos ali um pouquinho de advogado do bebê, empurramos isso para agradá-la na sua cesárea e também transformar uma cesárea. A Paulinha também faz isso, a Tatá já acompanhou várias vezes, a gente transformar uma cesárea num momento mais humanizado, com respeito, sem aquela barulheira, né? Tentar deshospitalizar o mínimo possível aquela chegada, botando esse neném em primeiro contato com a mãe. Então ele nasce e vem para o colo da mãe, mesmo de uma cesárea, a mãe abraça, tem esse contato, esse primeiro contato mãe e recém-nascido é muito importante, até para o desenvolvimento futuro, para o início da amamentação. Então a gente tem que respeitar tudo isso e fazer com que a própria cesárea seja uma cesárea com atitudes humanitárias, se pudermos dizer assim. Eu acho que sim, porque dos relatos que eu li a respeito das que fizeram parto humanizado ou deixaram de fazer parto humanizado, mesmo em parto normal, a ausência pós-parto. Então, às vezes, a pessoa está cercada de cuidados com a família, com o médico, as enfermeiras, as doulas, está todo mundo acompanhando e fazendo a maior proteção e respirando junto e desejando aquele nascimento. O neném nasce, sai todo mundo, a mulher fica sozinha lá no quarto. Ela fala que esse momento para ela é terrível. Então o parto humanizado não é só o momento do parto, ele deve seguir até o pós-parto, o aleitamento, as orientações, enfim. Mas isso não torna um procedimento muito mais caro, doutora? Isso depende muito do contexto que você está inserido. Eu vou falar particularmente do meu caso e do Paulo, porque nós que estamos fazendo isso aqui em Rio Preto. A nossa postura é a seguinte, doutor, visto que a gente tem essa realidade de... as nossas pacientes são as pacientes filhas da geração cesárea, da década de 70 e 80, né? E já tem toda essa cultura. A gente colocar um preço que se é cobrado nos grandes centros, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, isso seria um próprio desestímulo para o parto normal. Porque o que a gente faz, doutora, é o parto normal, da melhor forma possível, né? Então, o que a gente quer é que isso aconteça. Então, eu e o Paulo tivemos uma postura humanista, eu acho, de não fazermos nosso preço adequado à nossa realidade, né, em relação aos nossos honorários. O que às vezes pode onerar um pouco mais é que a paciente vai ter que também contratar a doula, a enfermeira obstétrica ou obstetriz. Então, isso acaba elevando o preço total, né? Mas não... Mas isso também facilita muito a recuperação, né? Não há períneo, não há... É custo-benefício, né? Custo-benefício, recupera-se muito mais rápido. Sim, olha, eu acho que o legal, doutora, uma das joias desse tipo de parto, eu como neurologista que trabalho com essa área mental, é o pós-parto. O nosso índice da depressão pós-parto, ela pode acontecer os bruscos pubertais, mas ela é mais suave, né? Porque quando você já prepara e espera aquilo que vem acontecer, você já encara de uma outra forma. Então, você está tendo esse acolhimento no pré, durante o após, é um benefício muito grande. Você né? tem assistido rejeição da depressão pós-parto, nesse caso, rejeição, humanizado ou menos? Bem menos. Mas acontece também. Acontece sim. Mas eu percebo que esse amparo, quando você conhece o problema, você se prepara para lidar com ele e não assusta tanto, né? Então eu vejo que mesmo aquelas pacientes minhas que evoluíram principalmente aquelas que já têm uma tendência depressiva, no pós-parto acaba sendo mais difícil, né? Mas com esse acolhimento, abranda, ameniza esse sofrimento. Você está vendo no monitor o endereço eletrônico da doutora Ana Paula, do doutor Paulo, em respeito às equipes e ao trabalho que eles oferecem. Você pode dirigir as perguntas e que você vai ter a sua resposta. Gente, muito obrigado.
Nosso tempo acabou, fico muito feliz pela entrevista. Muito obrigado a todos vocês. E você, obrigado por ter acompanhado mais um Gente Interessante. Tendo as suas perguntas, encaminhe. Você tem o endereço eletrônico do Dr. Paulo, doutora Ana Paula e da Thalita, se você quiser saber a respeito até da carreira de doula. Muito obrigado, até a próxima.